E já rapidinho a gente já faz a troca de palco aqui, para a gente já iniciar o próximo painel desta manhã, que vai abordar o tema Iniciativas de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Convidamos ao palco a senhora Thalita Ferreira de Oliveira, que é coordenadora geral de Estrutura Produtiva e Sustentabilidade na Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda. Convidamos também ao nosso palco a senhora Aline Cardoso, especialista em desenvolvimento econômico sustentável e inclusão produtiva, Senior Fellow da ICLAI América do Sul e ex-secretária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo. E o nosso moderador, José Marcos de Campos, economista, perito e coordenador do Fórum de Perícias do Corecon São Paulo. Frisamos mais uma vez que as perguntas serão feitas online. Nós estamos disponibilizando aqui nos telões o QR Code e vamos iniciar mais uma apresentação. José Marcos, está contigo. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui, nesta casa, e fazendo aqui, frente às nossas convidadas, a quem eu agradeço muito pela disponibilidade. Aline Cardoso, especialista em inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável, Senior Fellow do ICLAI, América do Sul. Ex-secretária de Desenvolvimento Econômico do Trabalho, da Prefeitura de São Paulo. Foi vereadora na cidade de São Paulo. Faz um favorzinho para mim. Termina a leitura, por favor. É por causa da luz, viu, gente? Foi vereadora na cidade de São Paulo por 4 anos, trabalhou no governo do estado de São Paulo, foi assessora parlamentar na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa, adquirindo ampla experiência na formulação e implementação de políticas públicas. Também atuou como empreendedora, com participação em 3 empresas, antes de ocupar cargos públicos. A Thalita, economista e mestre em políticas públicas, atualmente é coordenadora geral de Estrutura Produtiva e Sustentabilidade na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, possui experiências como diretora de monitoramento de avaliação de políticas públicas na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e tem uma vivência em consultoria econômica e setor industrial. Obrigado, Renatinho. Então, vamos começar aqui. Thalita, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa apresentação. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer na figura do senhor Pedro Afonso, convite estendido ao Ministério da Fazenda. É um prazer representar o Ministério aqui nesse evento. Agradeço os organizadores, parceiros. Cumprimento o mediador José, minha colega Aline. É um prazer dividir esse painel com vocês. Bom, nesse tempinho curto que eu tenho aqui para falar, eu gostaria de trazer um pouquinho da temática sobre iniciativas de desenvolvimento econômico sustentável. Esse painel que caiu para a gente como uma luva, porque conversa exatamente com as ações que a nossa Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, hoje coordenada pela doutora Cristina Reis, professora da UFABC, que vocês muito conhecem, tem atuado hoje ativamente dentro do Ministério com essa pauta, dividida em 3 grandes coordenações. Então, hoje eu gostaria de comentar um pouquinho dessas ações, contar um pouquinho também de como o Ministério tem se organizado, articulado com outros ministérios, a respeito da temática, e depois a gente afunila um pouquinho em algum tema que vocês acharem mais interessante, porque são muitos temas para falar aqui em 15 minutos. Bom, essa subsecretaria ela vem no arranjo novo do Ministério da Fazenda. E, nesse arranjo, temos 3 coordenadorias gerais muito especializadas e dedicadas à temática de desenvolvimento econômico sustentável.
Na primeira coordenadoria, nós estamos falando de finanças sustentáveis. Então, é um tema que passa a ser prioridade dentro do Ministério. E, nessa coordenadoria, nós tratamos da regulação do mercado de carbono. Já falo um pouquinho mais sobre isso. Temos uma segunda coordenadoria geral, que tem desenvolvido hoje o que chamamos da taxonomia sustentável brasileira. Também já desenvolvemos logo em seguida. E uma terceira coordenadoria, da qual eu estou à frente, que trata hoje do acompanhamento de estrutura produtiva e sustentabilidade mais próxima à indústria. Porque nós temos lá uma outra coordenadoria que faz só política agrícola e negócios ambientais. Então, estrutura produtiva relacionada fortemente à indústria. Então, dessa forma, nós vamos subsidiando tomadas de decisões e os trabalhos dessa pasta do Ministério da Fazenda no âmbito do que a gente tem chamado de plano de transformação ecológica. Segurem aqui um pouquinho esse plano, a gente já volta. Então, vamos lá. Regulação do mercado de carbono. A Fazenda fez um trabalho extenso, dedicado, de articulação com mais 9 ministérios da Esplanada, para fechar um texto que pudesse contribuir, adicionar a um projeto de lei que já estava no Senado, sob a direção da senadora Leila Barros. Então, fizemos grandes contribuições para a melhoria desse texto, também coordenados pela Cristina Frois. Bem, esse PL passou no Senado, foi para a Câmara, voltou para o Senado e agora aguardamos para meados de setembro, se tudo ajudar, né, a votação desse projeto de lei. Sustentabilidade, taxonomia sustentável é um grande desafio hoje para o Brasil. Então, a taxonomia, pessoal, ela funciona como uma espécie de, vamos dizer assim, dicionário, que vai dizer para a gente quais são as atividades econômicas que são sustentáveis. E quando a gente fala de sustentável, a gente está falando do quê? De sustentável, não somente no âmbito de desenvolvimento econômico, mas também social, ambiental e climático. O meu amigo Emílio chegando. Bom, essa taxonomia ela é um projeto de longo prazo e que tem sido planejado em fatias. Muitos países já fizeram a sua taxonomia. Então, nós temos aí México, Colômbia, a própria China, e é um trabalho, portanto, num período médio de 2, 3 anos, mas que já tem um roadmap que vai ser entregue no final desse ano. Então, a parceria hoje feita com a GIZ, que é uma instituição alemã, com parceria também com o PNUMA, e com muita gente que já realizou esse tipo de trabalho em outros países e vem nos ajudando a desenvolver a taxonomia para o Brasil. Então, José, vai ser uma espécie de dicionário que vai dizer para a gente quais são as atividades que são sustentáveis no nosso país nessa concepção mais ampla, né? É um grande salto hoje que o Ministério da Fazenda dá em direção a tentar organizar, né, a economia para uma economia de baixo carbono. E esse terceiro elo que eu falei para vocês, que é essa Coordenadoria Geral de Estrutura Produtiva, na qual eu tenho tocado, trabalha bastante com cadeias de valor. Então, lá a gente tem trabalhado muito no âmbito do CIAPAC, que é o conselho, o comitê, que tem apoiado compras públicas no âmbito do PAC, onde a gente discute quais são as cadeias prioritárias dentro do PAC, quais elos da estrutura produtiva que a gente precisa avançar, como que a gente pode usar de instrumentos como compra pública, conteúdo local, margem de preferência, para que a gente possa avançar na industrialização ou na reindustrialização em alguns elos que a gente perdeu e outros que a gente pretende avançar. Então, é um trabalho coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, mas que inclui todos esses ministérios e seus representantes, com qual eu faço parte, para a gente discutir e mapear estrategicamente essas áreas. Então, é um trabalho longo, um trabalho denso, mas que tem dado muito resultado. Já soltamos a primeira resolução com 4 cadeias estratégicas, e agora temos trabalhado nessas cadeias.
né, o que vai ser comprado no âmbito do PAC, e, a partir do mês que vem, começamos com uma segunda resolução, com mais 2, 3 cadeias, para avançar no âmbito desse programa de aceleração do crescimento. Temos também a articulação com a ANIB, que é a nova Indústria Brasil, nova política industrial do país, organizada, direcionada por missões, e ali a Fazenda articula algumas dessas missões que também estão dentro do plano de transformação ecológica. Então, nós estamos falando aqui de ações que elas são transversais. Então, elas estão dentro do Ministério da Fazenda, dentro dos setoriais, como indústria, como MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, dentro do próprio PAC, tá certo? Então, é a tentativa de articular o que é prioridade dentro do planejamento do governo. E também temos algumas outras estruturas que a gente acompanha dentro dessa coordenadoria, que é muito importante no âmbito do desenvolvimento sustentável. Bom, trago de volta agora o plano de transformação ecológica. O que é o plano de transformação ecológica do Ministério da Fazenda? Ele é um plano que ele reúne o que é mais estratégico dentro da esplanada. Então, dentro das muitas ações que os ministérios setoriais têm, aí, quando eu falo de ministério setorial, estou dizendo do Ministério do MAPA, do Agro, do Desenvolvimento Agrário Familiar, do MDIC, da Indústria, Comércio e Serviços, da Saúde, da Educação, do MMA, do Meio Ambiente, e assim por diante. Então, o que tem de mais estratégico que a gente pode começar, né, como uma agenda de médio prazo? Então, a Fazenda organizou esse plano, tem organizado esse plano de transformação ecológica, que tem 6 eixos. Então, para contar, os eixos são finanças sustentáveis, adensamento tecnológico, bioeconomia e sistemas agroalimentares, depois a Aline vai falar de bioeconomia, transição energética, economia circular e nova infraestrutura verde e adaptação. Lá, quando eu disse para você, dessa nova configuração do Ministério da Fazenda com a Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, tanto a ação da regulação do mercado de carbono, como a ação do desenvolvimento de uma taxonomia sustentável brasileira, ambas entram nesse eixo 1, que é o eixo de finanças sustentáveis. Dentro desse eixo, também outras secretarias do Ministério se desenvolvem e apresentam trabalhos que também compõem esses instrumentos que a Fazenda proporciona aos setoriais. Então, a Fazenda ela é um ministério meio, ela não faz a política fim, mas ela tem como finalidade e como responsabilidade fornecer instrumentos, né? Então, a regulação do mercado de carbono é um instrumento, a taxonomia é outro instrumento. Dentro desse eixo de finanças sustentáveis, nós temos os títulos verdes, né, que nós já fizemos 2 emissões de título. Então, a ideia é que você lance esses títulos e consegue funding assim, para poder financiar os projetos de sustentabilidade, né, hoje, que a gente chama do Fundo Clima, né? Então, o Fundo Clima acaba gerenciando esse financiamento, mas que são advindos desses títulos que são lançados. Então, o Tesouro Nacional tem uma participação essencial no plano de transformação ecológica, né, fortalecendo esse eixo de finanças sustentáveis. Eu vou mencionar 3 eixos principais dos 6, esse de finanças, onde nós temos ações, e nós temos um outro eixo que a gente participa bastante, que é o adensamento tecnológico. Então, no adensamento tecnológico, ele entra uma série de questões transversais, todos são transversais, mas mais transversal ainda porque a gente tem, por exemplo, política de hidrogênio de baixo carbono. Quando a gente pensa de hidrogênio de baixo carbono, a gente precisa de estrutura para isso. A gente ainda não tem a estrutura montada. Então, como é o adensamento, a cadeia para o hidrogênio? O que a gente precisa para se desenvolver? Né? E o Ministério tem articulado diversas parcerias para transferência tecnológica, para que a gente consiga montar esse mercado. Recentemente, foi aprovado o marco do hidrogênio, e tem avançado agora nos normativos, nas regulações. Então, esse adensamento tecnológico, a gente tem tanto o mapeamento das cadeias, como ações setoriais que visem conversar com outros setores e que também contribuam para
para esse passinho que a gente dá em elos que a gente não tem. Então, por exemplo, minerais críticos, né? A gente é muito forte na mineração, e depois, lá no final, a gente monta a bateria, né? Mas tem toda uma cadeia no meio em que a gente não tem no Brasil. E ela é estratégica, ela é importante, e tem que ser pensada com muita responsabilidade ambiental e climática. Então, como é que a gente pensa para mapear essa cadeia, né? Então, também é um tema que vai entrar tanto no eixo 4, que é transição energética, mas também no eixo 2, que é adensamento tecnológico. Outro exemplo, uma meta na NIB, que é da missão 1, cadeias agroalimentares para garantir a segurança alimentar e nutricional. O MDA tem uma meta dentro, né, um objetivo específico dentro dessa meta 1, que é aumentar o grau de mecanização da agricultura familiar. O professor Ladislau falou mais cedo sobre fome, eu assisti o painel, e nesse painel ele mencionou muito, não é possível, né, que num país que produz tanto alimento a gente passe fome, e aumentar o grau, gente, de mecanização da agricultura familiar é essencial. Hoje o MDA estima que a mecanização, ou seja, os estabelecimentos dentro da agricultura familiar que tem algum grau de mecanização, gira mais ou menos em torno de 18%. Ou seja, isso é muito baixo. Isso em cima do último censo agro que nós tivemos em 2017, que aponta mais ou menos 3,8 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar. Então, a gente dizer que só 18% é mecanizado, a gente tem aí, né, um espaço grande para conseguir mecanizar, mas o desafio de entender o que é tecnificação e o que é mecanificação, né? Então, tem esses dois públicos dentro da agricultura familiar. Então, a gente tem espaço para conversar. E dentro do próprio Ministério da Fazenda, na mesma secretaria, a gente tem a área que chama Espana, que trabalha no Plano Safra, e que agora, nesse último Plano Safra, que foi lançado em julho, lançou uma linha nova, também conversando, portanto, com esse componente que está dentro do eixo 2 do Transformação Ecológica e que conversa com a missão 1 da NIB, da Nova Indústria Brasil, que é aumentar o grau de mecanização. Então, o que ele traz de novidade, entre tantas outras? O que o Plano Safra traz para a agricultura familiar? Traz uma linha nova, com 2,5% de taxa de juros, 7 anos de carência, para financiamento de produtos até 50 mil, traz a questão do fundo de aval, né, que é a garantia para aquele produtor que não tem como buscar um empréstimo no banco, porque não tem como dar a garantia. Então, uma série de instrumentos, e é esse o papel da Fazenda, né, é conversar com os setoriais, entender as necessidades e repensar instrumentos que possam corroborar com o desenvolvimento econômico sustentável. Então, também acabamos de lançar nesse Plano Safra, entre outras medidas, essa linha. Então, todo mundo pensando em alavancar a mecanização da agricultura familiar, porque a gente sabe que põe boa parte da comida na nossa mesa, a gente sabe que tem um espaço grande para geração de renda, para fortalecimento de territórios, preservação de cultura, né, geração de renda, entre tantos outros benefícios que a agricultura familiar pode trazer, já traz e pode trazer para o nosso país. Então, eu queria dar alguns exemplos, esses são os exemplos que eu estou dando para vocês verem como que a Fazenda está trabalhando, como ela está repensando o que é de sua competência, que são mecanismos de regulação e de financiamento, dentro, ou seja, no âmbito do Plano de Transformação Ecológica, que nada mais é do que reunir o que é a prioridade nos muitos ministérios e repensar junto esses instrumentos. A gente acabou de lançar, já vou terminar, a gente acabou de lançar o plano de transição energética, acho que na última quarta-feira, se eu não me engano. É um plano que não é da Fazenda, é um plano que é do MME, mas ele entra junto desse eixo, que é o eixo 4 de transição energética. E qual que é a contribuição da Fazenda para isso? É pensar regulação. Então, a gente tem uma área dentro do Ministério da Fazenda, que chama Secretaria de Regulação Econômica, e lá na SRE o pessoal trabalha com regulação do hidrogênio de baixo carbono, lançamos o marco, a regulação das eólicas offshore, que também precisa ser pensada com muito carinho, o próprio projeto de lei do combustível do futuro também,
projeto de lei das debêntures de infraestrutura para alavancar esse financiamento. Então, assim, são muitos os instrumentos que a gente tem trabalhado, mas todos dentro de uma lógica, né, de um planejamento, de uma coerência, que precisa articular, portanto, com quem faz a política na ponta, na mesma medida e rapidez que transforma os instrumentos que já tem. Porque a gente sabe que só os instrumentos que a gente tem não são suficientes, né? Então, essas são algumas das pequenas, das poucas, entre as muitas ações, poucas das muitas que eu trago para vocês. Tem outras, a gente podia falar aqui por mais uma hora das ações que a Fazenda tem trabalhado, mas para dar uma pincelada em como que essa articulação tem acontecido, que sempre é uma dúvida, mas como que está sendo articulado, como que está sendo pensado, né? E a gente tem uma série de consultores e uma equipe grande dentro desse plano de transformação, que é um plano que fica na Secretaria Executiva, que, portanto, ele é organizado no Ministério como um todo, né? E a gente que está na equipe técnica, a gente alinha, assim, José, da parte horizontal entre os técnicos dos ministérios e vertical quando a gente fala, né, no comando do próprio Ministério. Então, eu espero ter compartilhado um pouquinho das ações, ter dado um cheirinho do que vem por aí, e eu fico à disposição para a gente se aprofundar um pouco mais no debate e nas dúvidas, eventuais dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigada, pessoal. Excelente. Dá para se ter uma ideia da densidade e da complexidade de tudo aquilo que está envolvido quando a gente fala num processo de descarbonização, falarmos a respeito de matriz energética num país continental como o Brasil. O presidente da Conafer, o vice-presidente da Conafer, falou a respeito, né, de manter o pessoal da agricultura na agricultura, no seu lugar de origem. Tudo isso tem que estar sendo visto, revisto e adaptado. Maravilhoso, muito obrigado, excelente a sua palestra. E agora, com você, Aline, muito obrigado. Bom dia a todos, ou boa tarde, não sei que horas são, mas sintam-se cumprimentados. Queria saudar aqui a Thalita, parabéns pela apresentação, também o José Marcos, cumprimentar o presidente, Pedro Afonso, e tomar a liberdade de cumprimentar aqui duas pessoas especiais na minha jornada de economista. O Haroldo, meu padrinho na decisão de me tornar economista, e o professor Ladislau, que eu não sei se está aqui ainda, mas que tem sido uma pessoa maravilhosa e também nos meus aprendizados do mundo econômico. Thalita, eu não sei se fizeram de propósito, mas eu acho que ficou muito legal essa combinação aqui, porque a gente se complementa bastante. Aliás, queria também cumprimentar por ser um painel com duas mulheres. Depois de tantos anos a gente estando em painéis só de homens, a gente fica muito feliz de ter duas mulheres aqui apresentando. Por que eu acho que é bastante complementar? Eu tive aí uma jornada de 13 anos no setor público, trabalhei no Estado, né, o colega aí de família, e trabalhei na prefeitura também. Na prefeitura fiquei como vereadora e secretária de Desenvolvimento Econômico por 7 anos. Secretária de Desenvolvimento Econômico na cidade de São Paulo não chega a ser ministra, mas tem bastante trabalho e 12 milhões de indivíduos para cuidar, né? Então, foi bem interessante essa experiência. Mas eu fiz agora uma transição de carreira e eu estou atuando mais no terceiro setor. E também tem um programa na Rádio Bandeirantes, ESG, para valer. Então, estou aí também com esse papel de comunicadora, e eu vou falar um pouquinho sobre ESG e sobre algumas opiniões sobre o tema. Achei fundamental, Thalita, você falando sobre o Nova Indústria Brasil, o adensamento industrial, inovação e a sustentabilidade da indústria, sobre o plano de transformação energética, e eu acho que a gente realmente precisa ter essa visão macro, esse direcionamento enquanto nação. Sei que tem muitas intenções e ações em vários órgãos do governo, né? Tive lá com o Dr. Geraldo Alckmin, que foi meu chefe aqui quando eu trabalhei no Estado, e com Hollenberg, e, ao mesmo tempo, tem lá no MMA, no BNDES, então, acho fundamental. Mas eu não queria deixar de fazer uma provocação aqui para os nossos colegas economistas, né, sobre o fato de que, muitas vezes, a gente não presta tanta atenção na atuação local, né, em quem está ali na ponta, no município,
e que, cada vez mais, eu diria, aí nas últimas décadas, também tem um papel econômico, né? Eu acho que a gente vem de uma história onde tudo que era econômico era só federal, às vezes estadual, e as mudanças que têm acontecido no mundo todo, inclusive a briga por investimentos, por mão de obra qualificada, fazem com que, cada vez mais, a gente precisa, ali em campo, em loco, em esfera local, pensar no desenvolvimento econômico, pensar na sustentabilidade. Não por acaso, né, eu estou hoje atuando no ICLEI. ICLEI é uma organização internacional que pensa na sustentabilidade em nível local. A gente tem estados e municípios atuando aí no tema das mudanças climáticas. Eu sou Senior Fellow de Desenvolvimento Econômico, então, quer dizer, falar de mudanças climáticas e falar de desenvolvimento econômico em estados e municípios. Porque a gente está ali vendo a dor, vendo os desafios dos empreendedores, dos trabalhadores, que, no fim do dia, Thalita, são os atores que vão implementar ou vivenciar essas políticas federais, essas políticas macro, né? Então, foi assim que a gente fez. Durante 7 anos que eu fui secretária, nós fizemos 11 milhões de atendimentos, orientando trabalhadores, orientando empreendedores, e foi uma experiência incrível, mas, ao mesmo tempo, muito desafiadora, porque nós não temos um marco legal ou uma interação e integração dos poderes que nos ajude na ponta a cuidar desses atores. Então, eu acho que, às vezes, há uma fragmentação do poder público no atendimento da sociedade, dos atores locais, que, talvez, se a gente conseguisse resolver, e isso não é problema do governo A, do governo B, do governo C. Eu, 7 anos como secretária, trabalhei com o governo de esquerda, governo de direita, então, não é sintomático, né? É um problema institucional. Da mesma forma que, no Brasil, a gente tem o desafio da continuidade das políticas públicas, seja qual for o governo, quando entra, muda, e aí você tem uma perda de eficiência, de recursos complicada. Bom, isso dito, eu trouxe aqui, já diante do meu novo papel, temas mais relacionados aos ODS, à inclusão produtiva, à superação da pobreza, que eu acho que dialogam bastante com... não tenho a pretensão aqui de falar de marco como você. Nesses 7 anos como secretária, nós vimos passar, na cidade de São Paulo, a base de microempreendedores de 420 mil para 1.200.000. Isso vou repetir, 420 mil para 1.200.000 microempreendedores. Isso é economia, né, gente? Isso é o que está acontecendo na vida real das pessoas. A base nacional, nesse período, passou aí de mais ou menos 7 milhões para 15 milhões de microempreendedores. Para não falar da informalidade, para não falar dos trabalhadores por aplicativo, para não falar de tantas outras coisas. Quer dizer, eu acho que a gente vive uma transformação da atividade econômica para o bem e para o mal, da mesma forma que os setores, da nova economia, o futuro do trabalho, já chegaram e já estão se impondo. E se nós, como formadores de opinião, líderes, seja da academia, seja de qualquer nível de governo, de terceiro setor, de empresa, não estivermos atentos para isso, a gente vai viver, aliás, a gente já está vivendo um grande desafio, por exemplo, vários grandes desafios, como, por exemplo, a escassez de mão de obra qualificada, que é uma realidade gravíssima, que afeta a competitividade do país, que afeta a produtividade e que nos traz aí desafios também sociais gravíssimos. Nesse período ali na prefeitura, a gente também, diante dessa realidade, transformou as prioridades. Na verdade, quando eu assumi a secretaria, era só a Secretaria do Trabalho, e nós transformamos ela em Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por quê? Porque passamos a olhar para cadeias produtivas, para vocações da cidade, para tendências. E aí a gente começou a trazer novas políticas públicas, inclusive as políticas públicas de economia verde, de empregos verdes, para a cidade de São Paulo poder se posicionar. Trouxemos aí uma lógica de cooperativismo, aceleração de startups. Por quê? A aceleração Green Sampa, por exemplo, é um programa que a gente criou para aceleração de startups. E por que a gente precisou fazer isso? Além de ser estratégico, quando a gente fala da economia verde, quando a gente fala de uma nova economia, quando a gente fala da descarbonização, todas as esferas de governo têm um papel indutor muito importante, inclusive as cidades.
Vamos lembrar que a gente está num país muito urbano, aliás, num mundo cada vez mais urbano, e que, não vou entrar no mérito dos desafios de florestas ou do agro, mas a gente tem desafios urbanos muito importantes para essa transformação da sociedade para uma sociedade de baixo carbono. E a gente não vai conseguir resolver isso se a gente não tiver também fornecedores de soluções para isso, né? E também trabalhadores. Então, a gente trouxe toda essa lógica de impulsionamento das startups e dos empreendedores para uma pegada mais verde, mais descarbonizada, e a qualificação profissional também como um grande desafio. Então, esse incentivo às oportunidades novas, né, que já estão ficando até não tão novas, elas já estão aí, a gente entende que, se não tivermos um ecossistema empreendedor e trabalhadores que acompanham esses marcos e essa necessidade de uma nova atuação econômica, a gente não vai dar conta, né? A gente sabe que o percentual de empregos aí que vem das micro e pequenas empresas é enorme, e a gente também precisa que elas vistam essa camisa, né? Não dá só para os grandes grupos cotados em bolsa falarem de ESG, você precisa também que as empresas de outra dimensão estejam fazendo isso. E se você não tiver atores locais, atores próximos dele, falando que isso é parte da realidade deles, fica muito distante, às vezes muito etéreo. Vindo um pouco aqui para o social, né? Porque quando a gente fala desse desenvolvimento econômico e sustentável, se a gente não estiver falando também sobre pessoas, né, a gente vai ter aí mais dificuldade de alcançar esses resultados buscados. Essa semana, o Observatório Brasileiro de Desigualdades, já deve ter falado aqui, não peguei as primeiras palestras, peço desculpa, mas anunciou aí dados sobre a redução da pobreza extrema, que, claro, a gente celebra, aí, acho que 40%, se não me engano, de queda na redução da pobreza extrema. Também aí aumento de rendimento, queda em desemprego, que é uma tendência que a gente já tem visto nos últimos anos. E acho que a gente tem algumas coisas interessantes acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está longe de uma sociedade com toda a justiça social que a gente precisaria ter. E aí a provocação que eu faço aqui é que a gente possa conduzir as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para você falar sobre esse mundo tecnológico, descarbonizado, com inovação e tecnologia de ponta, sem falar da redução da pobreza e de uma inclusão social efetiva. Embora a gente tenha muito que celebrar, a gente está muito longe de uma sociedade com condições sociais ideais, né? A gente ainda tem uma população muito pobre, dependente, aí 21 milhões de famílias de Bolsa Família. A gente tem um nível de endividamento altíssimo, né? Aí 75%, se não me engano, da população endividada, com desafios cada vez maiores surgindo. Vamos falar de BET, por exemplo, né? E o rombo que isso está trazendo para a economia, para a inclusão, né? Eu tive essa semana no evento da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, estão preocupadíssimas, né? As pessoas estão gastando dinheiro com BET em vez de ir no supermercado fazer compra, né? Acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Acho que a gente está até um pouco atrasado nesse tipo de debate. Isso é a sustentabilidade da sociedade também. E, ao mesmo tempo, as transformações no mercado de trabalho, com essa demanda por uma mão de obra cada vez mais qualificada, e o fato de que a gente não vai mais conseguir incluir determinadas pessoas em empregos que já não existem mais. Podemos falar também de demografia, do envelhecimento da população e da necessidade de lidar com isso, né? Os problemas de previdência e a necessidade de geração de renda das pessoas mais velhas e, ao mesmo tempo, empresas que não empregam essas pessoas. Então, eu acho que esses temas todos, somados aos temas ambientais, trazem aí desafios gigantescos para nós. Eu tenho olhado um pouco para o tema da inclusão produtiva, que é um nome novo, né, digamos assim, mas para um desafio que a gente sempre teve, que é fazer as pessoas mais vulneráveis entrarem na economia, gerarem renda. E a gente está falando de milhões e milhões, como eu disse, se a gente falar só dos 21 milhões de famílias que dependem do Bolsa Família, a MDS tem essa preocupação, né, da inclusão produtiva. E, ao mesmo tempo, coisas que estão colocadas, mas que, às vezes, a gente também não para olhar para elas, como, por exemplo, a economia das favelas, né? Você tem lá o Instituto Locomotiva e o Data Favela, falando ali de 18 milhões de pessoas e 200 bilhões de reais de economia nas favelas, cerca de 50% das pessoas nas comunidades querendo empreender, e muitos dizendo, quero empreender aqui na minha comunidade.
Então, acho que são temas que a gente talvez não esteja suficientemente estruturados, em termos, inclusive, de marco regulatório e de disponibilidade de recurso para impulsionar esses segmentos. Então, acho que, trazendo aqui um pouco dessas provocações, né, depois a gente não combinou de uma falar do que a outra... uma comentar a fala da outra, acabei comentando a sua também, depois te deixo aqui a provocação de comentar um pouquinho a minha. Precisamos entender melhor esse novo mundo, né? Eu acho que os governos, os marcos regulatórios e, às vezes, até as políticas das empresas são muito reativos, né? A gente está muito atrasado em relação ao que está acontecendo. Eu fiz um curso do C40, que é uma outra organização de cidades, falando sobre o tema das mudanças climáticas, por exemplo, sobre o conceito de empregos verdes, né, que é um conceito novo que está sendo ainda estabelecido. A gente, na prefeitura, fez todo um estudo sobre isso e a gente mensurou, com base ali nas estatísticas de CAGED, de CBOSE, etc., cerca de 200 mil empregos verdes na cidade de São Paulo, e, nessa mesma metodologia, mais de 3,5 milhões no Brasil. Empregos verdes, né? O emprego ele não deixa de ser marrom para ser verde no dia seguinte, é uma gradação, da mesma forma que a economia não passa de uma economia marrom para uma economia verde. Foi toda uma polêmica ali com especialistas do mundo todo. E aí o que uma das técnicas me falou, que me convenceu, porque eu falava assim, isso aqui não é verde. Ela falava assim, mas isso não é mais marrom. Eu falei, tá bom, mas não é verde. E aí ela usou uma expressão que eu convido vocês a replicarem, se sentirem confortáveis, de uma graduação aí de 50 tons de verde, não é? Fazendo uma analogia que vocês sabem com o quê, para a gente, né, tentar transformar isso aí tudo numa coisa mais sexy, para que a gente possa caminhar para cada vez uma economia mais verde e empregos mais verdes. A título de exemplo, só para lançar aí a polêmica que eu tive lá com o pessoal, porque acho que é bacana a gente lançar essas polêmicas, o tema, que foi o que me deixou mais indignada, era dizer que um motorista de ônibus era um emprego verde, ainda que esse ônibus seja um ônibus poluente a diesel, que solta uma fumaça preta, e a gente tem muito disso nas grandes cidades. Eu falava, para mim, isso não é emprego verde, mas é claro que esse ônibus está tirando ali 40 carros individuais da rua, então ele também não é tão marrom assim. Ao mesmo tempo, um motorista de um veículo individual, elétrico, e aí não vou entrar na polêmica do se o veículo elétrico é verde ou não, é uma outra polêmica, né? Mas um motorista de um veículo elétrico não é considerado um emprego verde, porque ele é um veículo individual e no conceito. Então, as coisas estão acontecendo, as definições estão sendo feitas. E eu acho que a gente, tendo aqui um monte de economistas pensando nesses temas todos, queria fazer um convite para a gente pensar juntos em redefinir esses conceitos e impulsionar esses conceitos aí para que, muito rápido, a gente entenda o que está acontecendo e possa impulsionar as coisas do jeito certo, na direção certa. E, para finalizar, só para também trazer aqui um pouco, a Thalita citou, e falar um pouco do meu novo momento, eu estou estudando muito o tema da bioeconomia, né, porque eu acho que essa é uma vocação do Brasil e que a gente também ainda não está tão preparado para surfar nessa onda como a gente deveria. Tem iniciativas locais, no governo do Pará, por exemplo, um plano estadual de bioeconomia, para além das iniciativas federais. E uma coisa muito bacana que eu estou testemunhando lá, com a Associação Brasileira de Empresas de Bioeconomia, e com alguns outros atores, Fundação CERT, DESAN, muitos outros atores começando a colocar dinheiro e expertise lá. É uma organização do ecossistema, né, que tem aí alguns pilares interessantes, uma emergência das startups de bioeconomia. 85% delas têm 5 anos, com uma pandemia no meio, então a gente vê que é um sistema que está nascendo e que está se fortalecendo, né, agora. Também a estruturação, eu sou uma grande defensora das cooperativas, do cooperativismo, então, cadeias, sistemas produtivos se estruturando, né, as cooperativas organizando ali o trabalho extrativista e as startups trazendo toda a inovação para agregação de valor nessa bioeconomia, para que a gente possa, não mais, como a gente faz há 500 anos, exportar o nosso grão, a nossa semente ou a nossa matéria-prima bruta, e sim a inovação, o valor agregado, a indústria e a geração dos empregos verdes e a inclusão social e redução de pobreza. Então, essa era a minha contribuição. Obrigada. Excelente. Obrigado, Aline. Nos brindou com uma palestra muito boa, muito boa. Muito obrigado mesmo por tudo isso. E lembrando também um
um detalhe importantíssimo, né? Você citou as microempresários e pouquíssimo tempo atrás nós fomos convidados pela Jusesp para pensarmos a respeito da sobrevivência das empresas, né? O tempo de vida das empresas a partir do momento em que elas são registradas na junta comercial. Vale a reflexão, vale pensarmos no microempresário. Você disse de um salto, né, muito grande, né, em termos de atendimento, né? Então, vale muito a gente pensar, como economista, como é que nós podemos ajudar esse espírito empreendedor do brasileiro. Pergunta do nosso querido Haroldo da Silva, né, para a Thalita. Que bom que não temos mais receio de ter o Estado como articulador, mas não corremos o risco da NIB ter muitos donos. Fazenda é MDIC, além de outros. Perdão, muitos donos. Bom, eu participei, obrigado pela pergunta, eu participei ativamente da construção da NIB. Foi um processo bastante amplo e bastante democrático dentro do governo. Ele contou com o conselho, o CNDI é um conselho bastante amplo, né? Ele contou com a participação das empresas, parcerias com a sociedade civil e também os trabalhos no âmbito técnico ali da esplanada. E foram debates, Haroldo, bastante acirrados e densos, porque para a gente definir as missões e os objetivos específicos, né, a gente precisou de muito consenso. Né? Consenso não quer dizer a melhor das soluções, mas quer dizer a solução possível. Né? E aí isso mitiga um pouco desse receio, talvez, né, da gente puxar para cá ou para lá. Então, eu acho que o que mais agora é importante, ao meu ver, na NIB, é o que a gente tira de um plano que é de longo prazo, que é pesado, que é denso, né, que é algo muito a longo prazo, o que a gente tira de prioridade e como que a gente faz com que essas prioridades se transformem em entregas acompanhadas e visíveis. Né? Então, dentro dessas duas preocupações, são dois os movimentos que a gente tem conseguido fazer com que isso se torne real. O primeiro é dentro da compra pública do PAC, que ali a gente tem cadeias prioritárias, e o outro é dentro do plano de transformação ecológica que eu mencionei, que tem um pedacinho na NIB, né? É um pedacinho do que a gente julga ser mais importante. Então, acho que a forma com que ela foi construída e esse senso de médio e longo prazo, em que essas políticas precisam estar na rua, vamos dizer assim, é o que faz com que ela tenha maiores chances, né, de vingar e de que a gente possa mensurar esses resultados. Então, é uma forma diferente que a gente está testando, acho que a gente nunca fez orientado por missões, né? É algo novo, e essa forma de articulação também é nova. Né? E tem dado resultado, e tem dado, principalmente, uma curva de aprendizado muito legal. Né? Então, a gente tem aprendido com o que tem dado certo, tem aprendido com o que não dá certo, revisa, volta, planeja. Então, as reuniões são quinzenais, e essa articulação entre ministérios sempre foi o gargalo de qualquer governo, né? Sempre foi. É no município, é no Estado, é no governo federal. Eu vim do Estado de São Paulo dos últimos anos, e não importa, né, a cor do partido. É uma dificuldade, é um desafio para todo mundo, a gente sabe disso. Então, é esse teste que a gente está fazendo, além de mitigar um pouco de quem é quem, a gente tem uma chance maior de colocar isso na rua. Então, eu vejo que tem dado certo e ficamos na torcida, e eu volto aqui depois para a gente conversar de novo sobre isso. Obrigada. Agora, para a Aline, também do conselheiro Haroldo, né, como fazer chegar à população carente os benefícios reais dessas políticas, deste desenvolvimento sustentável prometido? Você pode dar exemplos de sucesso e de insucesso? Uau! Eu acho que
não só a população carente, assim, vulnerável da favela, da periferia, mas uma parte significativa da população está um pouco sem entender o que está acontecendo ou sem acompanhar. Aliás, sou uma grande defensora da participação cívica, da educação política, porque tem tudo a ver, né? Quando você está falando de sustentabilidade, de mudanças climáticas, de redução de pobreza, você está falando de quem são seus líderes, de quais são as políticas públicas. E as pessoas, com perdão da palavra, parece que vivem um pouco alienadas de determinados temas, de determinados debates. E não percebem que isso impacta a vida delas. Né? Então, isso impacta o emprego que ela vai ter, isso impacta, enfim, a inclusão que ela vai viver. Então, eu acho que esse é um grande desafio, e eu diria que acho que não é um grande desafio só no Brasil, acho que é um grande desafio no mundo. Né? Mas a gente tem que tentar superar. Então, quando eu falei aqui dos agentes locais, dos agentes municipais, e aí eu puxo a sardinha agora, né? Terceiro setor, eu sei que tem uma parceria aí com Gerando Falcões e tal. O Estado sozinho, a imprensa, não conseguem. Então, você precisa desses atores mais próximos da população, dialogando, sensibilizando. Acho que é uma necessidade gigantesca de sensibilização. As mudanças são muito rápidas, gente. Se a gente for olhar, né, tá aqui, tablet, celular, tudo isso tem o quê? 20, 30 anos. É muito rápido enquanto transformação da sociedade. A necessidade de descarbonizar a economia, tudo muito rápido. A gente viveu séculos estragando tudo, poluindo tudo, de repente, pá, awareness, né, consciência, e tem que mudar. Como assim tem que mudar? Espera aí, calma. Né? A gente está passando por uma indústria 4.0 sem mal ter consolidado a 2.0. A gente está passando para pessoas que precisam ter uma atitude de consumo consciente sem mal ter consolidado o consumo. Né? Então, eu acho que, de fato, essa massa de pessoas, né, eu tenho, por exemplo, atuação em temas de reciclagem, né, que em cidades é um dos grandes desafios ambientais. A conscientização das pessoas é muito pequena. Então, ou a gente... E aí, eu ia falar um pouquinho de ESG, né, e aí eu queria falar que o ESG, o terceiro setor e a academia, de propósito, que são meus novos mundos, né, que agora eu não estou mais em cargo público, ou a gente faz um pacto da sociedade inteira, com todos esses atores, governos, em todas as esferas, terceiro setor, empresas, academia, para a gente tentar dar uma chacoalhada e fazer todo mundo, né, acelerar o seu entendimento e a sua integração nesse novo momento, ou a gente vai deixar cada vez mais gente para trás e ter cada vez mais dificuldade de alcançar as metas, como, por exemplo, os ODS, que eu citei aqui, mas que a gente não está alcançando. Em termos de casos de insucesso, poxa, eu acho que muitos, né? Eu acho que, em geral, a gente está errando e a gente não está conseguindo. Eu acho que o fato das pessoas não estarem tão envolvidas com temas como esse, né? Quer dizer, a preocupação básica de não reciclar, ou de economizar água, ou de, né, não jogar uma sujeira na rua. Pô, nós estamos errando enquanto sociedade. Então, não vou nem enumerar um erro, um insucesso. Acho que, enquanto sociedade, a gente tem muitos insucessos. Né? Mas eu diria que um grande problema é as grandes mensagens, sejam elas políticas ou problemas, não chegarem para as pessoas. E aí entra todo mundo, entra a mídia, entra o governo, entra famílias, entra a igreja, entra o que você quiser. A gente não está conseguindo chegar para os atores individuais, econômicos, ou para os micro e pequenos empreendedores determinados problemas. E aí, em termos de sucesso, né, eu acho que assim, a capilarização, e são duas faces da mesma moeda, a capilarização do atendimento às pessoas, e a gente conseguiu fazer isso muito bem aqui em São Paulo, ela traz ganhos. Ela também não resolve todos os problemas, mas ela traz ganhos. Então, a gente criou estruturas descentralizadas de atendimento aos trabalhadores e aos empreendedores. Né? A gente chegou a ter 40 pontos de atendimento da cidade de São Paulo. É mais que os PATs do Estado, por exemplo. Né? O PAT, que é o posto de atendimento ao trabalhador no Estado, acho que tem 15. A gente, na cidade de São Paulo, fez 40, só na cidade. Então, quer dizer, a gente chega no cidadão. E aí, com isso, a gente leva questões sobre mercado de trabalho e sobre economia, necessidade de qualificação profissional, vantagens da formalização, acesso a meios, a microcrédito, seja o que for. E a gente também criou, e eu falei um pouco aqui da economia das periferias, a gente também criou meios de
apoiar essa economia lá, porque o ideal é o dinheiro circular o mais localmente possível, né? Então, quando eu falo assim, tem empreendedor da comunidade que quer montar, tem trabalhadores da comunidade que querem montar seu negócio na comunidade, a gente tem que ajudar, até porque a gente tem outros problemas, como mobilidade. Eu não posso depender das pessoas virem trabalhar no centro, elas têm que ter realmente geração de renda na periferia. Então, a gente criou, só para citar aqui um exemplo, coworkings públicos, uma rede chamada TEIA, com 20 coworkings públicos espalhados nas periferias, nas bordas, nas franjas da cidade, para ter a informação, o acesso, um lugar de trabalho, uma geração de oportunidade lá. Ah, Aline, isso é muito pequeno, perto de uma NIB, de uma política. Mas, veja bem, às vezes a gente precisa de coisas pequenas também, né? Eu, como que uma economista em formação, né? Nós não temos aí macroeconomia e microeconomia, antes não existia isso, né? Aí, em determinado momento, você começa a falar de duas coisas, é comum, né? Macropolíticas e micropolíticas, políticas globais, políticas locais, grandes temas e pequenas ações. Então, eu acho que chegar na ponta, sensibilizar as pessoas, fazer com que as massas entendam o que está acontecendo e possam fazer parte disso, é fundamental, porque, senão, gente, não adianta ter notícia de que reduziu a extrema pobreza. Nós estamos falando de gente que ganha R$100. O que a gente precisa é reduzir as desigualdades. E aí a gente está longe de ter obtido o sucesso que a gente precisaria. Excelente. Muito bem, esgotadas as perguntas e esgotado o nosso tempo, eu só tenho a agradecer uma vez mais pela brilhante exposição que vocês fizeram. É impossível exaurir um tema tão importante, com tantos desdobramentos, né? Horizontal, vertical, enfim, tem muita coisa para ser colocado na mesa. A palavra de ordem que eu extraio daqui é conscientização. A população e você, jovem, especialmente você, jovem, nós estamos falando de sustentabilidade. É decidir hoje o que vai sobrar para você amanhã. Talvez não para mim, talvez não para a maioria dos que estão presentes aqui, mas para os seus filhos e netos. Nós estamos restringindo, né, os recursos disponíveis para o futuro. Então, vocês não podem deixar de participar deste debate. Vocês não podem deixar de participar e conhecer o trabalho denso, o trabalho técnico, científico que está sendo desenvolvido pelos estados, pelos municípios e por toda essa equipe que compõe o nosso governo. Meu agradecimento mais uma vez e eu peço a vocês uma salva de palmas para as nossas... Muito obrigado. Obrigado à senhora Thalita, à senhora Aline. Pedimos que permaneçam aqui no palco para receber aqui um kit do Corecon, o livro de 70 anos. Convidamos o nosso presidente Pedro Afonso e o conselheiro Haroldo. Vamos fazer uma fotinha, por gentileza.